Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estar hoje explicando para vocês mais uma regra para poder desenvolver integrais numéricas. A regra que nós vamos ver hoje é a regra de 1/3 de Simpson. É uma regra bastante interessante que a gente consegue trabalhar e desenvolver integrais de uma forma bastante tranquila. Então, começa com aquela ideia, né? Eu tenho lá uma função qualquer, vamos desenhar um gráfico aqui, e essa minha função, que eu vou chamar aqui de função f de x, eu quero desenvolver a integral definida, começando no ponto A e terminando no ponto B. Como é que eu faço o uso da regra de 1/3 de Simpson? A gente utiliza uma técnica que é uma técnica chamada de interpolação. Então, para fazer interpolação, você vai dividir esse intervalo aqui em números pares, em quantidades pares. Isso quer dizer que o meu valor de h, que vai ser a base de cada um deles, é o meu valor de b menos o meu valor de a dividido por n. Só que agora tem uma condição. Esse meu valor de n é um número par. Então, vamos supor que eu queira fazer o uso aqui de n igual a 6. Então, eu teria que ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Deixa eu ver se eu fiz correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões. Certíssimo, isso mesmo, tá? Então, o ponto A aqui é o nosso x0. Na primeira divisão aqui eu tenho x1. Na segunda divisão eu tenho x2. Na terceira divisão eu tenho x3. Na quarta divisão x4, x5 e o nosso valor de b aqui é o x6, tá? Para que você faça isso, você vai precisar saber as imagens de cada um deles. Então, precisa saber a f de x0, a f de x1, a f de x2, de x3, de x4, x5 e de x6. Que a gente também costuma chamar de y0, y1, y2, y3, y3, y4, y5, y6, tá? Então, a primeira coisa é determinar o valor de h. Quem que é o h? É a distância que eu tenho aqui em cada uma dessas bases. Então, entre o x0 e o x1 eu tenho h. Entre x1 e x2 eu tenho o valor de h. Entre x2 e x3 eu tenho o valor de h. E assim sucessivamente, tá? Então, essa é a condição inicial para que eu consiga fazer uso da integral. Então, se eu quero fazer o uso da integral definida, começando no ponto A até o ponto B, daquela função, né, da f de x dx, utilizando a regra de 1/3 de Simpson, você vai ter que utilizar essa formulazinha aqui, ó. É o valor de h dividido por 3. Vamos abrir um colchetes aqui, né? Porque a partir de agora aqui eu vou ter multiplicações sucessivas para poder desenvolver isso, né? E ela vai ser feita da seguinte forma. O primeiro valor, ele aparece aqui dentro do colchete sozinho, que é o y0, a primeira imagem. Só que você vai fazer 4 vezes a segunda imagem, que é o y1, mais 2 vezes a próxima imagem, que é o y2, mais 4 vezes a próxima imagem, que é o y3, mais 2 vezes a próxima imagem, que é o y4, mais 4 vezes a próxima imagem, que é o y5, e a última não é multiplicada por ninguém, então que é o valor de y6. Então, se você aplicar essa fórmula aqui, você consegue encontrar o valor da integral numérica dessa minha função. Então,
só tentando explicar aqui para vocês o que é que está acontecendo. As imagens que têm índice ímpar sempre vão ser multiplicadas por 4. Então, quem é que tem índice ímpar? Quem tem índice ímpar aqui são os meus valores de y1, y3, y5 e assim sucessivamente. Então, y1 é multiplicado por 4, y3 é multiplicado por 4, y5 é multiplicado por 4. Aquelas que têm índice par sempre vão ser multiplicadas por 2. Então, o y2, o y4 sempre vão ser multiplicados por 2. Com exceção do primeiro e do último valor, né? Então, o y0 e o y6, eles não são multiplicados por ninguém. E quando você fizer isso, você consegue ter o valor da sua integral definida. Então, vamos ver um exemplo onde a gente consegue aplicar essa integral, né, esse cálculo da integral numérica utilizando a regra de um terço de Simpson, tá? Então o exemplo que nós vamos desenvolver, que é o nosso exemplo número 1, vai ser a integral variando de 0 a 1 da função e elevado a x dx, tá? Então a gente vai fazer esse cálculo aqui. Primeira coisa que eu preciso é definir em quantas divisões eu vou fazer isso, né? Então, vou calcular o valor de h aqui, ó. Então, meu valor de h é o valor do limite superior, que é o b, que vale 1, menos o limite inferior, que é o a, que vale 0. Isso dividido por n. Nesse caso aqui, eu quero dividir em 8 partes, tá? Então, isso daqui vai ser igual a 1 dividido por 8. O resultado disso é igual a 0,125, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou construir aqui uma pequena tabelinha para poder descobrir quanto que vai me dar esses valores, né? Então, aqui eu vou colocar meus valores de x e as suas respectivas imagens. Vou escrever em azul, né? Então, ela começa em 0, vai ser o meu primeiro valor, tá? O segundo valor vai ser 0 mais h, ou seja, 0 mais h, que é 0,125. Mas o próximo valor vai ser 0,125 mais h, que vai me dar 0,25. Isso mais h, que é 0,125, vai me dar 0,375. Isso mais h vai me dar 0,5. Isso mais h vai me dar 0,625. Isso mais h vai me dar 0,75. Isto mais h vai me dar 0,875. E o último valor, deixa eu diminuir aqui para caber, né? E o último valor vai ser o valor numérico 1, tá? E o último valor vai ser o valor numérico 1. Então, o que eu vou fazer com esses meus valores de x aqui? Eu vou jogar na função de e elevado a x. Então, e elevado a 0. E, para quem não sabe, é o nosso número de Euler, né? Deixa eu ampliar aqui para vocês lembrarem. O nosso número de Euler vale aproximadamente 2,7178, tá? Aproximadamente. Esse número tem lá na calculadora, então é só você aplicar ele na calculadora, você consegue encontrar o resultado, tá bom? Então, eu sei que 0 sendo expoente de e, vai me dar 1, porque qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Depois seria e elevado a 0,125. Elevado a 0,125, o resultado vai me dar 1,1331 aproximadamente. Dá mais casa após a vírgula ali, tá bom? E elevado a 0,25, o resultado vai me dar 1,2840. Depois, e elevado a 0,375. O resultado vai me dar 1,4549. Poderia ter sido 50 aqui também, né? E elevado a 0,5 vai me dar 1,64
0,88. E elevado a 0,625 vai me dar 1,8682. Vamos puxar para cá, para a gente colocar os outros valores. Ficou muito apertadinho ali, né? E elevado a 0,75 vai me dar 2,117. E elevado a 0,875 vai me dar 2,3988. E E elevado a 1, vou colocar aqui embaixo, é o próprio valor de E, ou seja, 2,7182. Eu falei 78 lá, né? Na verdade é 82, tá bom? Jogando isso lá na fórmula, o nosso resultado da integral será H dividido por 3, né? Então, aqui ele me diz aqui que a fórmula começa com o valor de H dividido por 3. Então, o nosso valor de H é 0,125. Isso dividido por 3 vezes o valor de y0. O valor de y0 está aqui, ó, né? Então, nosso valor de y0 vale 1, mais 4 vezes o valor de y1. O y1 vale 1,1331, mais 2 vezes o valor de y2, que vale 1,2840, mais 4 vezes o valor de y3, que vale 1,4549. Continuar aqui. Mais 2 vezes 1,6488. Mais 4 vezes 1,8682. Mais 2 vezes 2,117, mais 4 vezes 2,3988, mais o último valor, que é 2,7182, fechando colchetes. Então, desenvolvendo isto com uma calculadora, eu já tenho os valores aqui, já vou acrescentar para vocês os valores. Então, vai ser 0,125 dividido por 3, vezes essas operações dentro do colchetes, vai me dar 41,2388 aproximadamente. Se eu multiplicar esse valor aí por 0,125 e dividir por 3, o resultado que eu vou encontrar é 1,7182. Então, aqui eu teria o resultado da integral utilizando a regra de Simpson. Bom, agora nós vamos ver uma outra variação de Simpson, que é a regra do 3/8. A regra do 3/8 de Simpson, ela é muito parecida com a regra de 1/3 de Simpson, né? Só que agora muda uma coisinha. Lá na regra de 1/3, eu tinha que estar trabalhando sempre com números pares. Agora não, agora as divisões aqui tem que ser múltiplas de 3. Então, meu valor de H continua sendo o valor de B menos A dividido por N, porém, agora o meu valor de N obrigatoriamente tem que ser múltiplo de 3, tá? Então, eu tenho que dividir em partes múltiplas de 3. Quando você fizer isso, você consegue aplicar a fórmula. Então, a fórmula fica assim, ó. Integral variando de A até B de uma função qualquer será o nosso 3/8, que vai multiplicar o valor de H que nós calculamos ali, né? Que é o valor de B menos A dividido por N. Lembrando que esse N tem que ser um múltiplo de 3. E aí, dentro da fórmula, você vai ter assim, ó, o primeiro elemento, que é a imagem de y0,
mais 3 vezes a imagem do segundo elemento, que é y1, mais 2 vezes a imagem de y2, mais 3 vezes a imagem de y3, e assim sucessivamente. Você vai alternando essas multiplicações até chegar no último elemento lá, que é o yn, e ele não será multiplicado nem por 3 nem por 2, é por 1, né? Então o primeiro e o último não são multiplicados por ninguém, ou seja, são eles mesmos, e depois eu vou intercalando sempre ali nas multiplicações por 3 e por 2, tá? Vou dar um exemplo para vocês de como que a gente conseguiria fazer isso, né? Então vamos supor que eu queira fazer esta integral aqui, ó, né? Eu quero a integral de 0 a 1, a mesma que a gente acabou de fazer ali, né? De e elevado a x dx. Porém, agora eu preciso fazer uma divisão aqui de tal forma que ele seja múltiplo de 3. Eu vou fazer com n igual a 6, tá? Então, meu valor de h vai ser o valor do b menos o a, isso dividido por 6. Então, o meu valor de h vai me dar 0,166 aproximadamente, tá? Então, quando você for construir os seus valores lá, seus valores de x vão ser, vamos montar aqui a tabelinha, o primeiro deles é 0, o segundo deles vai ser 0,166, o terceiro vai ser 0,333, o quarto deles vai ser 0,5, o próximo vai ser 0,66, o próximo vai ser 0,833, e no final eu tenho ali o valor numérico 1. Então o que eu tenho aqui é o y0, y1, y2, y3, y4, y5 e y6, tá? E aí você vai substituir esses valores de x, né, para poder encontrar os valores de y. Eu falei que era y, né? Na verdade são os resultados deles que vão ser os nossos y. Então, se o meu valor de x for 0, o resultado que eu vou encontrar vai ser e elevado a 0, que é igual a 1. Se meu valor de x for 0,166, elevado a esse resultado, vai me dar 1,1814. 1,1814. Elevado a 0,333 me dá 1,3956. 1,3956. Elevado a 0,5 vai me dar 1,6487. 1,6487. Elevado a 0,66 dá 1,9477. 1,9477. Elevado a 0,833 me dá 2,309. 0,3009, tá? E elevado a 1 dá ele mesmo, que é o 2,7182. Jogando isso na fórmula, o que você vai ter vai ser a integral é igual a 3/8 do nosso valor de h. Quem que é o nosso valor de h? Nosso valor de h vale 0,166, abre colchetes, a primeira imagem é 1, mais 3 vezes a segunda imagem, que é 1,1814, mais 2 vezes a próxima imagem, que é 1,3956, mais a próxima imagem, que é 3 vezes 1,6487, mais 2 vezes a próxima imagem, que é 1,9477, mais 3 vezes a próxima imagem, que é 2,3009, mais a última, que é 2,7182.
Então, com isso, nós vamos ter aqui 3/8 vezes 0,166, e desenvolvendo toda essa operação que está dentro do colchete, nós vamos encontrar 25,7981. E resolvendo essa multiplicação, conseguiríamos 1,6123, e esse é o valor aproximado da nossa integral, utilizando a regra do 3/8 de Simpson, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que prestar atenção são nas regras de divisões para poder aplicar as duas técnicas em si.